Olá, pessoal do sétimo ano, vamos aí a mais uma aula de interpretação textual. Só para lembrar, hoje vocês não precisam fazer as anotações no caderno dessa aula, porque tem tudo aí no livro, basta vocês acompanharem aí para irem aí tirando as dúvidas, certo? A gente vai ver hoje dois pequenos temas, as pessoas do discurso, de uma narração, e também o que aprendemos aí com o gênero textual conto fantástico, certo? Vamos ver aí o que são discursos e como eles podem ser classificados. Discursos são pessoas de discurso de uma narração. Pode ser personagem, pode ser um narrador, ok? Os tipos de discurso. Os tipos de discurso são forma pela qual o narrador introduz a voz a personagens, ou então a sua própria voz, se for o narrador, apenas o narrador contando uma determinada história. Existem dois tipos de discurso em uma narração: o discurso direto, o discurso indireto, e ainda tem aí, que a gente vai ver em uma outra ocasião, o discurso indireto livre, certo? O discurso direto, os personagens ganham voz e os acontecimentos são contados aí na forma de diálogo entre eles. Então, o discurso direto é quando os personagens vão se comunicando entre si ao longo da história. Esse é uma forma de discurso direto, certo? Eu coloquei para vocês o exemplo aí de discurso direto. Eles vão falando aí entre eles em forma de diálogo. Cada fala constitui aí um parágrafo introduzido aí por um travessão. Eu acho que eu não preciso falar, que vocês já sabem que quando existe aí diálogo entre pessoas ou entre personagens em uma história, você vai marcar aí os parágrafos com travessão, não é isso? O discurso indireto. O narrador reproduz aí as falas e as reações dos personagens contando o que eles falaram de forma indireta. Por exemplo, esse menino aí está contando de forma indireta o que o juiz fez aí com relação à sua mãe. O juiz ríspido perguntou se minha mãe, ali presente, era a suspeita do crime. Então, esse discurso aí está sendo de forma indireta, ele não está falando aí diretamente com o juiz, certo? Vamos aí ao nosso segundo tema, lembrando que as pessoas do discurso, que a gente acabou de ver, está relacionado aí com a narração, e como vocês já sabem, o conto fantástico, ele é uma narração. No livro de vocês tem aí também esse texto, não precisa passar para o caderno, basta acompanhar aí pelo livro, tá bom? O que aprendemos com o estudo do conto fantástico? Os contos fantásticos narram aí acontecimentos inusitados, estranhos, que geram suspense. Geralmente, dessa forma, como eu mostrei para vocês na imagem aí, que começa um conto fantástico, ou através aí de um título bem interessante que chame a atenção aí do leitor, ok? E desperta aí atenção, medo, anseio, indignação, nervosismo, vários tipos de emoção pode ser despertada no leitor aí quando ele vai ler um conto fantástico. O lugar, bem como as condições climáticas e a hora do dia em que os fatos acontecem, colaboram aí para o desenvolvimento aí de uma história, de um conto fantástico. É o suspense no conto fantástico que cria aí o efeito de medo, o que provoca aí terror, a caracterização aí dos personagens e as emoções aí em suas falas também são elementos de suspense. Então você tem que pensar bem na história mesmo antes de começar, para incluir elementos, digamos, efeitos que chamem a atenção do leitor na hora aí de ler o seu conto fantástico. Os contos fantásticos são narrativas. O foco da narrativa é o ponto de vista
do qual os acontecimentos da história são narrados. Na imagem aí nós temos um dos principais escritores brasileiros que escrevem contos fantásticos, que é aí Machado de Assis, esse aí que está com a caveira. Eu acredito que vocês não tenham aí mais nenhum tipo de dúvida com relação aí a conto fantástico, certo? A gente viu aí algumas aulas com as características do conto fantástico, a estrutura. No livro de vocês no livro de vocês tem aí alguns contos fantásticos, certo? Que ajudaram aí a vocês entenderem o que pode ser esse tipo de narrativa, ok? Eu espero que vocês tenham conseguido aí entender, compreender direitinho a questão das pessoas do discurso, de uma narrativa, e também aí o que nós aprendemos sobre esse tipo de narrativa aí que é o conto fantástico.